Pessoal, agora no vídeo 38, dando sequência aí no estudo dos circuitos, né, a gente vai trabalhar com duas definições, a gente vai definir duas grandezas físicas, né, uma delas chamada densidade de corrente e a outra chamada resistividade elétrica, que estão envolvidos aí no estudo dos circuitos. Tá? E a gente vai utilizar essas duas definições de densidade e resistividade de um material para avaliar quais os parâmetros físicos que determinam a resistência elétrica de um resistor. Tá? Ficou faltando a gente fazer isso nos vídeos anteriores. Tá? Então, em alguns exemplos, eu falava assim para vocês, considere um resistor, no vídeo anterior a gente fez isso, né? Um resistor cuja resistência é variável. Né? Então, como que você consegue, dado um resistor, como você modificar a resistência elétrica dele? Né? Quais os parâmetros físicos que te permitem modificar a resistência elétrica dele. Tá? Então, antes da gente fazer esse estudo, a gente vai definir essas duas grandezas. Tá? A primeira delas é chamada densidade de corrente. Por que esse conceito aqui é interessante, pessoal? Porque é o seguinte, a corrente elétrica que flui no interior de um circuito, né, que a gente está supondo que sejam a corrente convencional, né, ou seja, cargas positivas fluindo no interior de um circuito, mas a definição seria semelhante se a gente trabalhasse com a corrente real, né, que é a corrente formada por elétrons. Então, num fio, em geral, né, a corrente que está fluindo no interior dele, ela não fica concentrada apenas numa linha unidimensional. As cargas que fluem no interior da fiação, elas se distribuem uniformemente ao longo da área da seção transversal daquele fio. Claro que essa área, em geral, é uma área fininha, né? Então as cargas que estão passando por ali vão se distribuir de maneira uniforme ao passarem, né, ao atravessarem cada uma das seções transversais daquela fiação. Tá? Então eu peguei aqui um pedaço dessa fiação, estou exagerando aqui, né, a espessura dela, só para a gente enxergar, e eu tenho várias cargas positivas aqui fluindo ao longo dessa direção, formando a minha corrente elétrica aí e atravessando uniformemente essa área que eu estou destacando aqui. Ó. O que a gente define como densidade de corrente, representada pela letra J? É simplesmente a quantidade de corrente que está atravessando essa área na direção perpendicular a ela, dividido pela área. Nesse caso aqui, né, todas as cargas atravessam essa área com suas velocidades fazendo 90 graus com a área. Né? Você tem a área da seção transversal e as cargas fluindo com os vetores velocidade, né? Paralelos aqui à direção da minha corrente e perpendiculares à superfície da seção transversal, né? Ou perpendiculares à área da seção reta desse fio. Tá legal? Então, nesse caso, o J é simplesmente o I sobre a área, a corrente total que está atravessando aquela seção transversal dividido pela área. Né? Em unidades, a densidade de corrente é ampere por metro quadrado, né? Ou seja, o quanto de corrente que está contido, né, o que está atravessando cada metro quadrado daquele fio. Tá legal? A gente atribui também, né, uma direção para a densidade de corrente, a gente atribui esse vetor J como sendo a intensidade dele é I sobre A e na direção do fluxo de corrente. Então, nesse caso aqui, né, o meu vetor J teria essa intensidade e a direção dele é justamente essa. Né? Esse vetor unitário, esse Lzinho chapéu que eu desenhei aqui, ele aponta na direção do fluxo de corrente. Né? Então, o meu vetor J, nesse caso, apontaria para a direita. Né? Em muitas situações, é interessante a gente definir o vetor J, porque nem sempre a corrente elétrica é totalmente perpendicular à área da seção transversal. Existem situações, e a gente não vai trabalhar isso aqui nesse curso, tá? Vocês vão provavelmente ver isso em cursos, né, mais avançados, mas só para adiantar essa informação para vocês. Em muitos casos, o vetor J, né, ou seja, a direção do fluxo de corrente, não é perpendicular à superfície onde ele está atravessando. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você tem uma superfície S, né? Aqui eu desenhei, ela tem essa superfície bidimensional aqui, e aí eu peguei um elemento de área dA dessa superfície. Tá? Esse vetor de área é um vetor perpendicular à área, né? Apontando nessa direção, e essa superfície está sendo atravessada
por corrente. E essa corrente, em cada ponto, né, dessa superfície S, o meu vetor J, que é a densidade de corrente, faz um certo ângulo com o vetor de área. Então, em cada ponto em cada elemento de área dessa superfície S, eu tenho que fazer o produto escalar do J com o de área. Ou seja, eu tenho que fazer a projeção do J na direção do de área vezes o de área, né? Porque J dA cosseno θ, isso aqui, né? O J escalar dA é J vezes de área, né? J dA cosseno θ. O que é o θ? É o ângulo entre o vetor de área e o vetor J, né? Seria esse ângulo aqui, ó. Se eu faço aqui J cosseno θ, estou pegando o vetor J e projetando em cima do vetor de área, né? Estou pegando a componente do vetor J paralelo ao vetor de área, ou seja, é a componente do vetor J que vai gerar fluxo, né, perpendicular à superfície, naquele ponto, né, naquela regiãozinha. Então, em cada elemento de área da minha superfície, eu tenho que fazer esse produto escalar. Para eu achar a corrente total, eu tenho que fazer uma integral em toda essa área, né? Mas esse tipo de situação aqui, a gente não vai trabalhar aqui nesse curso não, tá? A gente vai trabalhar com um caso mais simples, que é quando o J é paralelo ao de área em todos os pontos, né? Quando isso acontece, ó, nessa situação aqui, ó, o que rola? Nessa situação aqui mais simples, o J é paralelo ao de área em todos os pontos. Então eu vou ter cosseno de zero em todos os pontos. Cosseno de zero é 1, né? Então eu vou ter que a minha corrente I, ela é integral de J de área. Como a minha corrente é constante, né? Ela está uniformemente distribuída nessa área de seção transversal aqui do meu fio, então o J sai fora da integral, né? Isso aqui vai ficar então J vezes a integral do de área. A integral do de área é a própria área, né? Então aí eu volto na definição original, que o J é a corrente sobre a área, que é justamente o que eu defini aqui, né? Então esse cálculo, né, essa definição já está supondo, né, já está assumindo que o vetor J é perpendicular à área onde a corrente está passando em todos os pontos. E a corrente é uniformemente distribuída. Tá legal? Então, para nós aqui, o J é igual a I sobre área, né? Ampere por metro quadrado. Tá legal? Então, dando sequência aqui, gente, isso é a definição de densidade de corrente fluindo num circuito. Tá? O que eu vou definir agora como sendo resistividade do material? A gente já vai aprender a relacionar resistividade com resistência, tá? Existe uma relação matemática entre as duas, tá? Mas são coisas diferentes. Resistividade e resistência, tá? A resistividade é o seguinte: digamos que você tem aqui um pedaço de comprimento L de um resistor, tá ok? Que está ligado lá no seu circuito. Então você tem uma corrente elétrica que está fluindo, né, aqui no circuito, uma corrente dessa forma, né? Uma corrente I convencional, tá? Está fluindo lá no interior do seu circuito, dessa forma, ok? Consequentemente, existe um campo elétrico, claro, né? Existe um campo elétrico no interior de toda a fiação. Em particular, no interior aqui desse meu resistor, que eu estou representando por um cilindro, né? Ao invés de usar aquela simbologia, né? Aquela simbologia toda, aquele símbolo, né, de resistor, que a gente dessa forma aqui, né? Que a gente está acostumado, eu desenhei uma forma geométrica para esse resistor, tá? Então as cargas, né, quando elas entram aqui nesse resistor, elas encontram lá uma série de obstáculos, né, e isso gera aquecimento no resistor, como a gente já viu por efeito Joule. Tá? Então meu resistor é esse cilindro aqui, ó. Eu tenho campo elétrico no interior dele, por isso que as cargas fluem no interior dele, né? Esse resistor tem uma área de seção transversal igual a A, e o J é a densidade de corrente que está atravessando aquele resistor, tá? E o comprimento dele é Lzinho. O que a gente define, pessoal, como sendo a resistividade de um material? Resistividade é definida, tá? É inventada como sendo a razão
entre o campo elétrico que está estabelecido pela fonte no interior daquele condutor, dividido pela densidade de corrente que está atravessando aquele material. O Rho é uma característica, é uma impressão digital de cada material. Lembra que eu falei com vocês, né? Quando as cargas elas penetram aqui na resistência, elas encontram uma série de obstáculos e é devido a esses obstáculos que você tem o aquecimento do material. A quantidade de obstáculos depende de cada material. Esses obstáculos são, na verdade, os átomos que formam a estrutura do metal, né? Então, essa dificuldade que o resistor impõe para a passagem de corrente está relacionado com as características de cada material. E essa grandeza, resistividade, está associada com a quantidade de obstáculos que as cargas enfrentam ao atravessar o interior dele, né? Mas, matematicamente, né, a definição é essa: Rho é igual a E sobre J. A resistividade é uma característica, então, de cada material, né? E ela mede, então, a resposta elétrica do material ao estabelecermos um campo elétrico no seu interior. Como assim? Olha só. Para um dado campo elétrico aplicado no interior desse fio, quanto maior a densidade de corrente que está fluindo no interior dele, menor é a resistividade. Concorda comigo? Olha só. Digamos que o campo elétrico é fixo. Então, se o material, o campo elétrico aqui está fixo, se o material tem uma baixa resistividade, significa que a corrente elétrica, ou a densidade de corrente que está fluindo no interior dele, é muito alta. Então, significa que o grau de dificuldade que aquele material impõe para a passagem de corrente é muito pequeno, né? Por outro lado, para um dado campo elétrico, o campo elétrico está fixo, quanto maior a resistividade, ou seja, quanto maior a dificuldade que esse material impõe para a passagem de corrente, para um dado E, quanto maior o Rho, menor o J, ou seja, menor a quantidade, menor a densidade de corrente no interior daquele condutor, né? No interior daquele material. Então, o que eu estou chamando aqui de resposta elétrica é a densidade de corrente, né? Para um dado E, quanto maior a densidade de corrente, quanto mais cargas estão passando ali por dentro, menor a resistividade. Okay? Né? Então, é uma grandeza que relaciona o campo elétrico no interior dela com a resposta do material a esse campo elétrico. Tá, okay? A razão entre os dois é a resistividade. Tá legal? E aí sim, agora vamos aprender a relacionar a resistência de fato, né, que você mede em laboratório, com esse parâmetro aqui, que é o Rho. O Rho é um parâmetro microscópico, né? É um parâmetro que depende de cada material, né? Então depende da estrutura física daquele sólido, tá, ok? Enquanto que a resistência é uma grandeza macroscópica, né? Que você mede em laboratório, tá legal? Então vamos voltar aqui no caso da resistência, né? Como que a gente define experimentalmente o que é resistência de um condutor? De um fio condutor. Pela lei de Ohm, né, a gente sabe que a resistência de um material, né, ou de uma fiação, a resistência é a diferença de potencial aplicada nela sobre a corrente, né? Então veja, isso aqui são grandezas facilmente mensuráveis no laboratório, né? A resistência é a DDP aplicada nos terminais do resistor dividido pela corrente, tá? Agora, gente, olha só, vamos relacionar as coisas aqui agora. No interior de um fio, né, como em geral o fio ele é muito fininho, o campo elétrico que está estabelecido no interior dele, né, esse campo elétrico no interior do fio, ele é muito aproximadamente uniforme. Então, como é que fica a fórmula, né, da diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme? A gente já viu isso nos capítulos para trás, né? Quando eu tenho um campo elétrico uniforme, assim, ó, quando eu tenho uma região de campo elétrico uniforme e eu tenho aqui um ponto A e um ponto B separados por uma distância D, a diferença de potencial entre os dois, o VAB, né? A diferença de potencial entre os dois pontos é intensidade do campo elétrico vezes
a distância entre eles, a separação entre eles. Né? Então, eu vou aplicar aquela ideia aqui, ó. A diferença de potencial entre o polo negativo, aliás, entre o polo positivo e o polo negativo do meu resistor é VR. E como que eu relaciono o VR com o campo elétrico? Vou usar aquilo ali, ó. A diferença de potencial entre esses dois extremos aqui, ó, é o campo elétrico vezes a separação entre os dois, que é justamente L, né, que é o comprimento do fio. Então vai ser E vezes L, dividido por corrente elétrica. Vamos relacionar a corrente elétrica com a densidade de corrente que está fluindo no interior daquele condutor. Corrente elétrica é densidade vezes a área da seção transversal do condutor. Então, corrente é J vezes a área da seção reta daquele fio, né, daquele resistor. Ô, gente, agora diz para mim, o que é essa razão aqui? Ó? O que é esse cara aqui? Ó? E sobre J. Campo elétrico dividido pela resposta do material àquele campo elétrico. Né? A razão E sobre J é justamente o meu ρ. Né? É um parâmetro microscópico que mede, então, a resistividade do material. Então, disso aqui, eu tenho o seguinte, que a resistência elétrica de um fio metálico, né? Resistência R, é igual à resistividade daquele material, que é uma característica do material, se é cobre, se é alumínio, se é ferro, seja lá o que for, né? Depende das características, da estrutura atômica do material condutor. Então, ρ, que é o E sobre J, vezes L sobre área. Então, depende. A resistência elétrica, né, que é aquela que a gente mede no laboratório, depende das características do material, não depende do material, depende da geometria dele, depende do comprimento do fio, é diretamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à espessura daquele fio. Você vê que essa expressão ela faz muito sentido, gente, porque olha só, vamos pegar aqui esse meu resistor e eu sei que ele está cheio de obstáculos, né? Ele está cheio desses obstáculos aqui que vão interagir com as cargas à medida que elas fluem no interior dele, né? Devido às colisões, né, entre essas cargas e esses obstáculos, eu tenho um aumento da vibração térmica desses obstáculos, né, que são os átomos que compõem a estrutura. E se você tem um aumento da vibração térmica, você tem um aumento de temperatura. Que é o efeito Joule, né? Quando as cargas fluem no interior do resistor, elas perdem energia potencial elétrica e essa energia potencial é dissipada na forma de calor pelo resistor. Tá? Então, olha só, quanto maior o comprimento L do fio, maior a resistência. Né? Ou seja, quanto maior o comprimento desse condutor aqui, maior o número de obstáculos que essas cargas vão encontrar ao longo do caminho. Então, é de se esperar que a resistência elétrica seja proporcional ao comprimento do fio. Né? Então, uma das maneiras de você modificar a resistência elétrica de um resistor é variando o comprimento dele. Né? E outra, a resistência é inversamente proporcional à área. Se você tem um condutor muito fino, esses obstáculos aqui eles estão muito pertinhos um do outro. Então, a tendência é que essas cargas aqui, ó, quando elas passam pelo interior do condutor, elas vão ter mais dificuldade, né? Elas vão interagir mais com esses obstáculos, porque a área da seção transversal é tão pequenininha que vai ter muita dissipação de energia devido a essas interações, essas colisões. Então, quanto menor a área, maior a resistência. Né? Por outro lado, se você pega um fio mais espesso, esses obstáculos aqui a tendência, né, é que eles estejam mais espaçados uns dos outros, então as cargas da corrente vão ter mais facilidade para fluir pelo interior daquele fio. Então, quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Né? E dois materiais que têm o mesmo L e o mesmo A, materiais diferentes, né? Que têm o mesmo L e o mesmo A, têm resistências diferentes, porque o ρ é diferente. Né? Então, um fio de alumínio e um fio de cobre com o mesmo comprimento e com a mesma espessura vão ter resistências diferentes, porque o material é diferente, né? A resistividade é diferente. Ok?
Então, por exemplo, né, no caso de chuveiro elétrico, né, quando você muda a posição lá da chavinha lá de inverno para verão e vice-versa, o que você está fazendo, na verdade, é alterando o comprimento do resistor, né? Então, quando você tem uma resistência assim, ó, né? Então, as cargas, né, no caso, a corrente convencional, ela vem por aqui, digamos, né, passa pelo resistor e volta para a rede, né? Então, se esse comprimento do resistor aqui for muito grande, se esse comprimento for grande, a resistência vai ser grande, né? Como que você varia a resistência elétrica do resistor do chuveiro? Quando você muda a chavinha, o ponto de contato de uma das extremidades de um dos polos, né, do resistor vai mudar de posição, né? Quando você troca lá a chavinha, o ponto de contato aqui vai mudar. Consequentemente, o resistor vai mudar de comprimento, né? Então, por exemplo, se você quer uma resistência mais baixa, o que você faz? Você muda lá a chavinha e aí o ponto de contato da conexão com o resistor não vai ser mais esse, vai ser esse ponto aqui, por exemplo. Certo? Então, essa parte aqui da resistência fica isolada e a corrente vai fluir por um comprimento menor. Então, ela vem por aqui, ao invés de percorrer todo o resistor, ele vai percorrer só esse comprimentozinho aqui, ó, e vai embora. Né? Então, você está alterando a resistência desse resistor, mudando o comprimento dele, né? Mudando a posição do ponto de contato, né, daquela chave com o resistor. Okay? E aí, lembrando no caso do chuveiro, né, eu já mencionei para vocês. No caso do chuveiro, a DDP aplicada nele é constante, que é a DDP da rede, né? 127 volts ou 220, né? Dependendo se for chuveiro 220. Se a DDP é constante, a fórmula que é adequada para a gente calcular a potência dissipada é essa aqui, né? A potência, ela é a DDP ao quadrado sobre R. Né? Potência é V vezes I. Mas, no caso do resistor, se você substitui pela lei de Ohm a corrente como sendo V sobre R, você chega nessa expressão, né? A potência dissipada no chuveiro é a diferença de potencial da rede, né, aplicada nele, sobre a resistência. Então, para o chuveiro esquentar muito, quanto menor a resistência, quanto menor o R, maior a potência. Então, por exemplo, aqui, ó, com o chuveiro na posição inverno, que é quando ele esquenta muito, você quer que a resistência elétrica seja baixa. Então, você quer que o comprimento da sua resistência aqui, ó, seja o menor possível. Né? Num dia mais quente, né, igual está fazendo hoje em dia, você quer que o chuveiro esquente muito pouco. Né? Você volta com ele para o morno, né? Posição verão, por exemplo. Então, você quer que o chuveiro esquente só um pouquinho. Você quer que a potência dele seja baixa. Potência de aquecimento do chuveiro seja baixa. Então, a resistência tem que ser o quê? Resistência tem que ser elevada. Como que você faz isso? Quando você muda a posição do chuveiro, você está fazendo com que a resistência elétrica seja grande. Desculpa, você está fazendo com que o comprimento da resistência elétrica seja grande. Se o L é grande, a área é fixa, a área da espessurinha do fio é fixa. Então, se esse é fixo e esse é fixo, quanto maior o L, maior a resistência. Então, para o chuveiro na posição morna, né, que ele esquenta muito, ele esquenta pouco, a resistência tem que ser grande, então o comprimento aqui, ó, tem que ser grande. Ok? Alguns resistores de chuveiro também, eles têm uma combinação de materiais, de fios, com diferentes espessuras também. Então ele varia, quando você muda lá a chavinha, ele modifica tanto o comprimento quanto a espessura do fio. Então isso pode acontecer também. Tá? Então, em resumo, resistência de um material é resistividade vezes L sobre A. Tá legal? Alguns livros costumam definir também, além da resistividade, eles costumam definir também a condutividade. Se um dia vocês virem isso aí, né, na literatura, a condutividade eles representam por sigma. Sigma é simplesmente 1 sobre ρ. É o inverso do ρ. Tá legal? Então, um material que tem alta resistividade, ele tem baixa condutividade, ou seja, um material muito resistivo, ele conduz pouco. Né? Um material pouco resistivo, conduz muito. Né? Então, um é o inverso do outro. Tá legal?
Mas aqui a gente não vai trabalhar com esse conceito não, a gente vai trabalhar só com a resistividade, tá legal? E o que é a unidade de resistividade, gente? Vamos ver, só para fechar isso aqui, ó. Unidade do ρ, tá? Então, R é igual ρ vezes L sobre área. Então, a resistividade ρ, trabalhando aqui essa expressão, o ρ é R vezes área sobre L, né? Então, o ρ é R vezes área sobre L. Em unidades, como é que fica isso aqui? Ó? A unidade de ρ, unidade de resistividade, unidade de resistência, é aquele ômega, né? Aquela ferradurazinha, é o ohm. Então, é o ohm, né? Unidade de resistência, vezes metro quadrado, sobre comprimento, que é metro. Então, metro quadrado sobre metro dá metro, né? Então, a unidade de resistividade é o ohm vezes metro. Então, resistência é dada em ohms e a resistividade é dada em ohms vezes metro. Beleza? As unidades do sistema internacional. Tá legal? Então, beleza, gente. Isso encerra o vídeo 38. Damos sequência, então, no vídeo 39.